Oração que Deus não pode ouvir. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida. Primeira carta de João, capítulo 5:16, primeira parte. Há pecados que não é para a morte. E há pecados que não há perdão. Qual é o pecado que não há perdão? É o pecado que a gente pega voluntariamente, depois de ter pleno conhecimento da verdade. Por que esse pecado leva à morte? É porque as pessoas perdem a noção e não se arrepende. E não arrependendo não tem como Deus perdoar. Então nós temos que ter muito cuidado com o pecado que é para a morte. E se vir seu irmão pecar para a morte, primeira carta de João 5:16, última parte, diz assim: e se vir seu irmão pecar para a morte, esse não ora por eles. Há pecado para a morte, por esses não digo que rogue. Por quê? Porque é um pecado voluntário. As pessoas pecam por amor ao pecado, pecado premeditado. Esse pecado afasta o Espírito de Deus da alma e ela não tem mais prazer em se arrepender e converter. Então a própria Bíblia pede para não rogar por esse tipo de gente. O que é pecado que não é para a morte? O pecado inconsciente. É o pecado inconsciente, pecado por ignorância. Deus não leva em conta os tempos de ignorância. E o pecado sem intenção de pecar. Pecado por acidente. Isso aí chama-se pecados que não é para a morte. Esses pecados todos nós temos. Pecado inconsciente. Esses pecados a gente tem que orar todas as manhãs para Deus perdoar a gente do pecado que cometeu durante a noite, e toda tarde orar ao Senhor e pedir perdão pelos pecados cometidos durante o dia. Esse pecado tem perdão. Se você vê uma pessoa que tem muito conhecimento da lei de Deus, negando o primeiro mandamento, essa pessoa está pecando, cometendo pecado mortal, pecado para a morte. Por quê? Porque ela tem consciência daquilo que está fazendo. É pecado. Ela peca propositalmente. Ela peca porque não quer obedecer a palavra de Deus. Acha melhor obedecer à igreja do que obedecer a palavra de Deus. O primeiro mandamento manda adorar apenas um único Deus. E as pessoas adoram três no lugar de um, negando assim o primeiro mandamento. O que Deus recomenda? Esse tipo de gente, se ela tiver inconsciente desse pecado, ou ela tiver ignorar, ou essa pessoa pode arrepender e mudar de vida, rever seus conceitos e mudar de vida. Porque a transgressão do primeiro mandamento é para a morte, é pecado para a morte. Se ela tem consciência que o primeiro mandamento foi dado por Deus e que e o primeiro mandamento revela o caráter de Deus. Deus recomendou não orar para aqueles que pecam para a morte. Se a gente rogar por essas pessoas que estão cometendo pecado, consciente do que está fazendo, mas peca por amor do pecado, essas pessoas
nós não podemos orar com esse tipo de gente. A Bíblia diz que aqueles que desviam seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Aquele que desvia. Como Deus poderá atender a oração de pessoas que negam o primeiro mandamento? Só para obedecer a doutrina da Trindade. Pessoa desobedece o primeiro mandamento só para ter condição de seguir a doutrina pagã da Trindade. Esse tipo de pessoa está trocando o primeiro mandamento pela doutrina da Trindade. Tá? Isso é uma troca, uma barganha. Tiago capítulo 1:10 diz: aquele que guarda a lei e tropeça em um só ponto é culpado de todos os 10 mandamentos. Aquele que guarda a lei e tropeça em um, que esse é culpado de tudo. Aqueles que não obedecem, nem exaltam e nem defendem o primeiro mandamento, de propósito, suas orações se tornam uma abominação aos olhos de Deus. Isso eu falo para as pessoas que têm conhecimento da lei de Deus. Pessoas como os adventistas, que foram educados a saber que a lei de Deus revela a expressão exata do caráter de Deus. As pessoas deixam de obedecer. Se alguém tem conhecimento da lei e defende apenas 9 mandamentos, ela é transgressor de todos os 10. E suas orações é abominação. Os trinitarianos negam o primeiro mandamento para defender a doutrina da Trindade. Porque se elas não obedecer, se elas obedecer o primeiro mandamento, elas são taxadas lá na igreja como hereges, filhos do diabo, pessoas desprezadas de Deus. Ela tem tudo enquanto é defeito lá dentro da igreja. E ela não fica, elas são expulsas. E elas não sabem para onde vai. Fica com medo. Então elas preferem desobedecer o primeiro mandamento do que ganhar nome de herege, apostatados. É por isso que elas negam o primeiro mandamento. Elas não estudam o primeiro mandamento, não examinam o primeiro mandamento. E fica levando uma vida aí, ó, trinitariana. Os falsos antitrinitarianos também negam o texto da Bíblia. Por que eles negam o texto da Bíblia? Agora estou falando dos falsos antitrinitarianos. Aqueles que dizem que é contra a Trindade, mas não são. E o que eles fazem? Eles negam a Bíblia para defender os grupos deles lá. Os grupos deles dizem que o batismo é feito, não pode ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o Senhor Jesus ensinou. Então, para defender os grupos deles, eles são obrigados a negar a Bíblia. Então, eles dizem que a Bíblia foi falsificada, adulterada, acrescentada. Então eles inventam um monte de coisa para não obedecer o batismo dado pelo Senhor Jesus, a forma batismal dada pelo Senhor Jesus. Esses também estão cometendo pecado para a morte. Para esse nós não devemos orar. E se eles também orar, as orações deles serão abomináveis ao Senhor.